Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da Rede Emílias Podcast. Nesse caso é o podcast do professor Adolfo Neto, mas está tudo associado ao Emílias Armação em Bits, que é um projeto, um programa de extensão da UTFPR Curitiba, que busca trazer mais mulheres para a computação. Então hoje eu estou aqui, na verdade, para contar um pouco da história do departamento onde fica o Emílias, o DAINF, e o entrevistado é o professor Luiz Nakamura Júnior. Eu vou ler aqui um pouco uma notícia que acabou de sair no site do PPGCA, que é o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. O professor Luiz Nakamura Júnior recebe o título de Mérito Universitário da UTFPR. No último dia 6 de março, o Conselho Universitário, COUNE, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, realizou a entrega do título de Mérito Universitário ao professor Luiz Nakamura Júnior, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. A honraria reconhece sua trajetória dedicada à excelência acadêmica e sua contribuição decisiva para a consolidação da pesquisa e da pós-graduação na instituição. Então, vamos começar, em primeiro lugar, parabéns, professor. Muito obrigado. E eu queria que você se apresentasse. Quem é Luiz Nakamura Júnior? O Luiz Nakamura Júnior é um natural de Lins, né, estado de São Paulo, que não sonhava em sair da cidade. De repente ele saiu, foi fazer mestrado e doutorado em Santa Catarina com toda a dificuldade, né, de ser bolsista naquele tempo, e veio para uma instituição como o Cefet Paraná, certo? Que não buscava seguir na parte administrativa. Eu sou engenheiro de formação, né? E de repente as oportunidades elas foram aparecendo, né? E cada vez mais eu fui abraçando, né? E fui evoluindo, né? E como foi aí a questão da homenagem, na verdade, a minha trajetória ela está muito ligada com a trajetória da pesquisa e pós-graduação da Universidade Tecnológica e do Cefet, né? Certo. Aí eu fiquei curioso, em primeiro lugar, você é engenheiro, mas que tipo de engenheiro? Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica. Eu fui fazer mestrado em automação e controle em Santa Catarina, né? E fui para a área de sistema distribuído, né? E assim, como a gente sempre tem uma questão assim de histórico, né? Então assim, eu tenho hoje 64 anos, então eu estou na época da computação, do início da computação no Brasil. Então se a programação era com cartão, né? Até eu brinco, a gente já levava os cartões no CPD e cada vez que você levava lá era um ponto a menos na nota, né? Então assim, o que aconteceu? Eu fui para a área de sistemas distribuídos. A minha dissertação era um núcleo de tempo real em cima do DOS, né? Então naquela época quem programava eram poucos e a carreira não era regulamentada. A carreira naquela época era tecnólogo, né, em processamento de dados. Então quer dizer, o CREA regulamentava a engenharia e a agronomia. E na parte aí de computação, até hoje acredito que não tem uma regulamentação. Qualquer um, desde que tenha formação, pode exercer a profissão. Então aconteceu isso comigo. Eu comecei a trabalhar, transitar, conheci algumas pessoas do Cefet na época do mestrado e acabei vindo para cá, para o departamento de informática. E só para ter uma ideia, Adolfo, quando eu vim para cá, tinha o CPGI, tinha o departamento de informática, né? Então a gente tinha aquele laboratório de ensino, tinha o laboratório dos professores, que a gente estava montando ali dentro da sala dos professores, tinha os laboratórios, né? Então nós tínhamos ali uma série de professores que vieram para administrar essa rede, e eu fui um deles. Então eu era responsável pela rede ali do departamento, nessa parte de pesquisa. Não, mas peraí, rede física de computadores. De computadores, lógica, na verdade, né? A física era com o pessoal da manutenção, então eu sou daquela época que a gente passou um par trançado, que a gente fez tudo isso daí, mas eu era responsável pelas instalações do sistema Unix naquela época, da configuração do ambiente, não era do suporte ao usuário, né? Mas era da questão mesmo de manter essa infraestrutura. Mas isso você já entrou aqui como professor. Em que ano você entrou aqui? Eu cheguei aqui em maio de 94, tá? E fui contratado, fiz o concurso, eu não tinha terminado o doutorado ainda, e em agosto eu assumi como professor efetivo.
tá? Fiquei um certo tempo na administração da rede ali, mas com o tempo tem algumas pessoas aqui que trabalharam na rede, por exemplo, a professora Raquel, que é conhecida hoje, ela começou a trabalhar administrando essas redes. Então se mistura as coisas, né? E com o tempo a gente foi deixando de fazer essa parte de administração e passou aí para a COGED hoje, né? Então, assim, eu vim para administrar a rede num determinado momento e depois eu fui contratado como professor. Interessante. Aí você entrou como mestrado, aí depois teve uma licença para ir fazer doutorado? Não, eu estava terminando o doutorado. Já tá. Então eu brinco assim que eu tive bolsas, toda modalidade de bolsa, né? E no final eu tive uma bolsa DTI para mestrando, né? E a bolsa é aquela questão que eu falo sempre, é uma bomba relógio, né? O que acontece? Uma hora ela termina e você não pode renovar. Então, quando eu terminei, eu ainda precisava, eu acredito que eu precisaria de uns 3 meses, 4 meses para terminar o meu doutorado. Só que como eu vim para cá, eu demorei quase 2 anos para defender. Então, eu vim em 94 e sem afastamento. Aí, dentro de um acordo ali, eu dava aula na sexta-feira, então eu passava a semana lá, vinha para cá, dava minhas aulas todas concentradas na sexta-feira e voltava para lá para poder terminar. Uhum. E o departamento lá da UFS, que você sabe, porque eu sei que hoje lá tem departamento de informática, tem o departamento de automação e sistemas, tem departamento de engenharia elétrica, mas eu acho que num passado não tão distante ficava todo mundo junto, não era? Não, na verdade, assim, a origem lá da informática também é a mesma daqui, que é da matemática. Então, um grupo de professores foi para o departamento da computação. Eu fui para a engenharia elétrica pela minha formação, né? E que acontece? Dentro do departamento de engenharia elétrica, posteriormente, eles abriram... E aí eu fui no laboratório de controle e informática industrial, né? No laboratório de controle, LCMI, né? Não vou agora lembrar, mas assim, o que acontece? Ali, assim, foi onde a gente começou, né? E estava dentro da elétrica. Aí o responsável pelo departamento era o professor Jean-Marie Farines, que idealizou o DAS, que é o Departamento de Automação e Controle. Sistema, Automação e Sistema. Então era o segundo no Brasil naquela época. Então eu não participei da montagem, porque eu era aluno de doutorado, e eu fui um dos primeiros alunos também de doutorado lá, porque só tinha mestrado quando eu fui. E o que aconteceu? Eles criaram, com base na experiência do LAS lá de controle e automação lá de Toulouse, e também foi, eu acho que o primeiro ou o segundo, porque depois foi aberto na USP também um de controle e automação. Então, assim, as histórias, vamos colocar assim, eu estou revelando a minha idade, né? Eu tive a felicidade de participar desse processo. Aí vem uma pergunta que, assim, você atualmente é o decano do DAINF? É o professor que está mais tempo no DAINF? Não sou. Né? É que, assim, muita gente pensa, né, que eu sou cefetiano, porque, assim, são poucas pessoas que, por exemplo, de casa, que 2 anos tiveram cargo de direção, né, que é o que a gente chama de CD. Então, todo mundo associa isso com a trajetória dentro da própria instituição. Não, na verdade, eu aproveitei a situação. Naquela época, quando a gente entrou, nós tínhamos 30 doutores, né? E eu tinha doutorado naquela época e aproveitei as oportunidades. Mas hoje nós temos... Eu acredito que o Alexandre é mais antigo do que eu. Eu não tenho ideia se o Pelisson é mais antigo do que eu. Né? Então, eu sei por quê? Porque nós tínhamos as duas carreiras. Hoje, que é a IBTT, era primeiro e segundo graus. Então, era comum se formar no Cefet como professor, não, como engenheiro, entrar na carreira de BTT e depois de BTT fazer o mestrado e doutorado. Então, assim, eu não sou... Eu acredito que eu tenha... eu acho que hoje eu acredito que seja o Alexandre, tá? Mas o Teocles era mais antigo do que eu, né? Assim. O Pelisson já esteve no Emílias Podcast, no episódio que a gente fez no mês, eu acho que era novembro, né, que é o mês dedicado aos homens. O Alexandre não, mas o Alexandre tem vários vídeos dele no canal do BSI, né, BSI, o TFPR, ele posta. E tem uma pessoa que, assim, eu acho que você não conheceu, mas que eu acredito que continua vinculado ao departamento, que é o Caio Nakajima, que está lá em Brasília. Eu não conheço, mas desde que eu estou aqui ele está afastado. Então, ele está há mais tempo. E ele foi uma figura, assim, um professor
que eu entendi, porque naquela época eu acho que ele fez mestrado aqui, né? E ele atuava muito no ensino técnico. Aí eu entendi a importância de você ter pessoas com mestrado dentro de uma instituição tecnológica, porque o suporte que ele dava, a gente tinha algumas exposições aqui, tudo assim, e ele assim, ele abraçava a causa, né? Depois, posteriormente, ele saiu, né? Mas E ele deve ser muito querido lá em Brasília, porque entra governo, sai governo, ele continua lá, né? sim, mas é como todo japonês, né? É trabalho dado, é trabalho feito. Eu tenho um primo também que ele, só que não é da computação, mas ele também tá, muda o governo, sai governo, ele continua com um cargo lá num dos ministérios. Assim, eu me adaptei muito bem. Então, por exemplo, o Caio era mais antigo, né? Quando eu cheguei aqui, logo, pô, a gente jogava squash junto. Sabe? Então, assim, eu me adaptei, eu me senti em casa. Então, assim, todo mundo associa. O Nakamura tá aqui, você não aposentou ainda? Não, eu entrei aqui com 33 anos e tô aqui, não consigo, não tenho idade nem para aposentar. Ah, você não pode se aposentar ainda? Não posso. É. Tá, porque foi o que assim, é até legal a gente falar, né? Porque assim, eu vejo assim, né? Eu tô numa fase que eu adquiri muito conhecimento, mas só que eu tenho poucas oportunidades de falar. Né? Não é nada político, não é nada assim, porque a universidade hoje a gente não tem os espaços que eu acho que deveria ter, né? Então, quando eu olho por isso, por exemplo, então recentemente foi aprovado uma legislação para que bolsistas contribuam. Foi a semana passada, tem essa notícia aí na imprensa, né? Foi aprovado pela Câmara, vai para o Senado. Então, o que aconteceu? Naquela época, eu não contribuí. Então, com 24 anos, eu comecei mestrado, fiz doutorado, sem contribuir. Se eu tivesse contribuído, eu já estaria aposentado. Tá? Então, daí a importância, né, de você pensar. Com a idade, ficou mais difícil. Né? Porque, assim, porque antigamente, você tendo tempo de contribuição, você podia já aposentar. Então, eu tenho 10, 11 anos aí entre mestrado e doutorado, que praticamente não existe, né, como fator previdenciário. Você estava aqui na época da criação do DAINF, do Departamento Acadêmico de Informática? Não está. Então, o que é que você sabe sobre essa criação? O que eu sei da criação, né, é que foi assim, então um grupo de professores, né, da matemática, né, eu acredito que isso daí foi no Brasil todo, né, a origem dos departamentos de computação é a matemática. Tá? São os departamentos de matemática. Então, um grupo de professores, eles criaram o departamento de informática como estratégia. Tá? Então, aí a gente tem alguns que você conhece, por exemplo, o Celso Kester, né? O Flávio Bortolozzi, assim, eu cheguei a ter algumas conversas com o Romualdo, o Euteuclides é daquela época. Tem uma professora que saiu, foi para Inglaterra, não sei se ela também estava nessa época ou se ela... A Eliane Bodanese. É isso. Então, assim, naquela questão da administração da rede, nós éramos em 3. Eu, o Milton Borsato e a Eliane Bodanese. A Eliane Bodanese, ela fez mestrado com o mesmo orientador, lá em Santa Catarina, o meu orientador, Johnny da Silva Fraga, tá? E a gente veio para cá para administrar a rede. Depois de um certo tempo, ela saiu para doutorado, e aí a gente trabalhou junto em alguns projetos aí com a Siemens, né, naquela época. Pode falar empresa? Pode. Né? Nós trabalhamos, então, nós falamos do Mauro, então naquela época eu não era da área de redes, né, de telecomunicações, mas nós tínhamos o professor Manuel Camilo, que hoje está na PUC, e ele tinha projetos na área de TMN e tinha também muito contato com empresas de telefonia. Né? Então, assim, essa é uma visão diferente, né? Que hoje, quando você chega aqui, você quer criar o seu grupo de pesquisa, mas eu fiz uma coisa diferente. O que eu fiz? Eu comecei a me agregar a outros grupos buscando oportunidades, porque se a gente pegar sistema distribuído naquela época, tinha uma certa dificuldade. Naquela época, o Mauro fazia mestrado, né? O Marcelo, que hoje é chefe de departamento Marcelo também, Micos. fazia mestrado, né, o Micos. Então, assim, era uma época diferente. E aqui tinha uma característica também um pouquinho diferente, tá? Que estava na época da criação da RNP, né? E o Paraná era o único estado a responsável pela RNP não era uma universidade.
Era Celepar, tá? Então depois que migrou. Então nós somos daquela época, assim, vamos colocar, da implantação, da criação dessas... Você já mencionou antes, mas eu acho que não faltou explicar, e eu quero saber qual foi o papel disso na sua história, o CPGI, né? O CPGI hoje é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. A sigla ficou aí do passado, devia ser curso de pós-graduação em Engenharia Informática, alguma coisa assim, não sei, eu estou aqui há Eu posso explicar tudo isso. 18 anos. O que é o CPGI? Porque hoje eu sinto que o CPGI é quase como se fosse um departamento, mas ele é um programa. Sim. Conta um pouco como é que era o CPGI, como é que o CPGI é hoje. Uma coisa interessante, né, é que eu vi na homenagem, tinha algumas figuras históricas aqui na Ciência e Tecnologia do Estado. Uma delas é o Ramiro, o professor Ramiro, que hoje é presidente da Fundação Araucária. E ali ele contando a história, ele conta uma versão da história do ponto de vista de governo, né? É que assim, estrategicamente foi montado um curso de especialização de automação, e esse grupo, esse projeto trouxe algumas pessoas de referência. Então eu não sei, por exemplo, ele falou um professor que foi do nosso departamento é o Taza, não sei se ele continua no departamento vinculado ou não. Eu acho que o Taza... Maurício Taza, sei. Taza. Então, assim, aí o que ocorreu? Eles trouxeram um grupo de professores, montaram esse curso de especialização. E esse curso de especialização, ele tinha docentes, tanto, e muitos cursos na área de tecnologia aqui do estado têm essa vertente. Foi criado pela Federal, Cefet, naquela época, e PUC. Era mais ou menos uma combinação aí. Então, tem vários professores que criaram um curso aqui, que estavam na PUC, depois estavam na Federal. E aí, o que aconteceu? Foi criado e teve a questão de contratação desse pessoal. Então, um diretor nosso, que já é falecido, que é o Alcides Ferraza, ele falou o seguinte, na hora que precisou, ele falou, pode trazer esses doutores aqui que eu contrato. Então, ele contratou o Taza, contratou o Charão, que eu acho que faleceu recentemente, o Freitas. Então os dois últimos são oriundos do Instituto Militar, eles eram militares. Então tudo isso daí tá conectado, né? E naquela época as exigências dos órgãos de fomento... Naquela época era década de 70, né? 88. Na verdade, assim, eu um pouquinho contei lá na homenagem, eu fui para Santa Catarina porque não tinha aqui. Eu fiz um estágio aqui em 84, quando eu estava terminando a engenharia em Lins, e eu queria vir para cá, e não tinha, tá? E aí, onde tinha era Santa Catarina, então por isso que eu fui para lá, né? E tive a felicidade depois, assim, de ter que, assim, participar da criação do doutorado do CPGI em 99, né? Porque aí eu já estava aqui no departamento de pós-graduação. Sim, mas, enfim, eles trouxeram essas pessoas aí para um curso de especialização. E Sim. Quando é que virou um programa de pós-graduação? Em 88. Mas com mestrado já ou era especialização? Não, era só mestrado. Era mestrado. Aí vamos contar um pouquinho da história. E tem histórias aí que, por exemplo, assim, que eu sei, né? Eu nunca, assim, algumas pessoas sabem, né? Mas ela nunca foi contada. Então, é exclusividade aqui para você, né? Então, assim, a origem não era curso, né? Curso o pessoal assumia como curso. Mas o C era de coordenação, né? Porque o C vem da coordenação como a COP. Então, quem idealizou isso, eu acredito que seja naquela época o Hipólito, essas pessoas, elas pensavam num programa como se fosse a COP. E aí dentro da COP você tem um conjunto de programas de pós-graduação. Então aquele C é de coordenação, né? Só que como só tinha o curso de mestrado, então ficava essa questão do curso, né? Mas e aí teve todo assim, e como o Cefet, né? A gente fazia muito assim, a gente respeitava a cartilha, né? Então foi uma luta manter o C, certo? Por quê? Porque o pessoal queria que mudasse para programa, né? Então teve toda uma negociação, coisa desse tipo. Mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui, Adolfo, de contar uma história assim, ó. O que aconteceu,
certo? Aconteceu que quando foi criado o doutorado, a coordenação, né, o CPGI, certo? Dentro do colegiado foi votado que o título era de mestre em ciências, tá? E quando foi para o conselho diretor, naquela época não tinha conselho universitário, era conselho diretor, o que aconteceu? O relator mudou para mestre em engenharia elétrica e informática industrial. Então tinha um conflito entre o regulamento, entre o que foi aprovado pelo colegiado, e naquela época quem registrava os nossos diplomas não era o Cefet, porque só podia registrar numa universidade. Então, quando a gente mandava a documentação para a federal, eles não registravam. Então, nós ficamos quase 10 anos sem emitir um único diploma. Você percebe, isso aí faz parte da história. Ela não está escrita em lugar nenhum, né? E o que aconteceu? Então, quando eu assumi ali o DEPOG, né, e naquela época eu fazia parte do CPGI, e assim, o que acontece? Eu sempre considerei assim, né, que assumir cargo é por competência, tá? E então, assim, quando me convidaram, eu não era, naquele momento eu achava que não era a pessoa mais apropriada para ser, tá? Mas só que me falaram, ou é você, ou vai ser qualquer um. E aí eu tinha uma boa convivência com todos os autores, mas eu falei assim, eu vou ter que assumir, porque senão pode... E já tinha acontecido isso, né? Num determinado momento, o chefe do departamento de pós-graduação, naquela época, teve uma época que não tinha doutorado, né? Então eu falei, então eu vou... E conversei com as pessoas, falei, olha, aconteceu isso e vou fazer. O que aconteceu? Só que então, porque assim, a pessoa falava só, a pessoa que você acha que tem o melhor perfil, ela implode, tá? A diretoria. Por quê? Porque ela não tem um perfil de conversar com as pessoas, tá? E então hoje eu tive o prazer de trazer o Cantarelli para tomar um café no sindicato, né? Então assim, e aí eu estava recordando, né? Então assim, olha só, eu em 98, 99 eu já tinha doutorado e nós tínhamos aqui os fiscais, né? De professores que tinham algum problema com o aluno, tinha que chamar. E uma vez por mês, alguém tinha que ficar responsável por aquilo ali, no sábado. E eu vinha sábado, ficava com o radinho ali na sala, e os pessoal, o que acontece aí? Eu cheguei a pegar alguns fiscais. Eles passavam na sala de aula para ver se a gente estava dando aula mesmo. Então, se você não tinha aula no sábado, mas podia sábado que eu que estava... Nunca me falaram sobre... Eu cheguei a dar aula no sábado, mas nunca me falaram sobre a possibilidade de ficar responsável pelos fiscais. Eu acho que quando eu cheguei em 2008, já tinha alguma outra forma de coordenar. Mas aí você falou do Cantarelli. Cantarelli foi o nosso reitor, acho que talvez até 2008. O segundo, na verdade foi o segundo reitor, não o primeiro. Mas aí vou voltar na história lá, porque senão eu não vou te dar a exclusividade do... Aí o que aconteceu? Então, aí nós começamos a trabalhar, tá, no doutorado. E no doutorado, certo, teve toda uma negociação para que a gente acertasse essa questão da denominação do título, tá? E aí, o que aconteceu? E estava numa época que também estava com os mestrados profissionais. A CAPES tinha regulamentado, mas ninguém sabia direito o que era o mestrado profissional naquela época. Então, uma forma de eu convencer os gestores da universidade foi dizer assim, olha, vamos continuar mantendo ciências, porque também não dava para limpar o passado, porque as atas estavam em ciências. Né? Então o que a gente fez? A gente chegou lá e aí o convencimento foi mais ou menos assim, e vamos deixar as denominações mais específicas para os mestrados profissionais. E colou, certo? Então na hora que a gente aprovou o doutorado e o novo regulamento, nós conseguimos regulamentar todo o passado de 11 anos sem emissão de diplomas, né? Mas foi toda uma negociação de acertar o relator para não acontecer de novo a mesma coisa, foi toda uma questão... O doutorado foi... 99. 99, então a gente virou universidade em 2005, então foi 6 anos antes, né?
Foi 6 anos antes. Então, assim, o que aconteceu, né? O doutorado, a gente já tinha alguns indicadores, né? Então, a gente só se transformou em universidade porque nós já tínhamos alguns indicadores, assim, de universidades. Então, assim, quando o pessoal fala, né? Nós, assim, aproveitando também a oportunidade, né? Nós fazíamos parte da CETEC e da CESU, né? Então, quando a gente olhava o nosso orçamento, da CETEC era o menor orçamento. Da CESU era o menor orçamento. E quando a gente olha a CETEC, era o maior orçamento. Então, assim, teve toda uma questão. Então, quando a gente olha, nós éramos grandes na CETEC e pequenos, né? E quando a gente se transformou em universidade, e aí também tem uma questão aí bastante importante, né? Que é a questão que a gente sempre fala de autonomia universitária. A autonomia universitária você tem como quando você é universidade. Quando você é Cefet, você não tinha autonomia. Então, se lá fala que tem que ter 3 licenciaturas, tem que ser técnico, não tem conversa. Como universidade, você pode fazer o que é melhor para você. Então, teve toda uma questão aí de oportunidades, né? Para quem não sabe, né, os Cefetes praticamente acabaram, só tem 2 agora no Brasil, o Cefet do Rio, o Cefet de Minas, porque não quiseram virar institutos federais de ensino, ciência e tecnologia, e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que uma das razões que eles não quiseram virar, porque a lei dos IFs, né, é bem rigorosa, dizendo, ó, você pode ter até X% de curso de pós-graduação, você tem que ofertar no mínimo X% de vaga de técnico. Não tem autonomia universitária, a palavra certa, assim, na prática é isso que você falou, mas é autonomia universitária. É bem limitado. É. Então, você estava aqui já na época da criação do CPGI, não? Não, da criação não. Mas só na criação do doutorado. Do doutorado eu estava. E eu fazia parte do corpo docente. Do corpo docente, né? E assim, mas o que aconteceu? Eu só tenho um aluno de doutorado, né? Formado. Porque, assim, do corpo dirigente da universidade, naquela época, nós tínhamos 2 ou 3 doutores, né? E assim... então, assim, hoje pode ser comum a pessoa chegar lá numa reunião, tá olhando uma tese, alguma coisa. Na minha época não era. Então o pessoal fala, pô, não tá prestando atenção na reunião, ele tá corrigindo o trabalho, né? Então, assim, chegou um momento que, assim, a estrutura era pequena, tá? E exigia muito trabalho, porque a gente estava construindo a universidade. A gente tinha, nós começamos com 5 campos, então tinha que visitar, tinha que fazer isso. Então, na época que eu estava me consolidando como pesquisador para poder montar um grupo, eu estava na gestão. Uhum. Tá? E nesse período aí, assim, por uma questão, assim, até... Quando me ligaram um dia, falaram assim, Nakamura, tem uma coisa chata para falar. Eu falei, pode falar, né? Para mim, não, pô, você não tem produção, nós vamos te descredenciar. Eu falei, cara, faça o que for necessário, né? E assim, assumi, fui bola para frente. E vou te falar uma coisa, Adolfo. Isso daí me libertou, tá? Porque, assim, o CPGI é uma estrutura muito pesada, certo? E numa universidade como a nossa, certo? E aí você pega, por exemplo, que você tem o PPGTE, que é tecnologia, e está muito ligado com humanas, né? Eu tinha muita influência do CPGI na minha gestão. Por quê? Porque eu estava ali dentro, né? E se você olha os nossos regulamentos dos programas, muitos deles estão baseados, quando o pessoal critica alguma coisa, está baseado no CPGI. Né? Então isso me libertou para poder olhar a universidade como um todo e não simplesmente num programa que hoje é 7, tem seus méritos, né? Mas eu consegui enxergar outras áreas. Então, se você olhar hoje, nós temos programa na área de saúde, nós temos educação física, certo? Nós temos agora recentemente um de design, né? Então isso daí foi assim, vamos colocar assim, não foi ruim. Foi a chance que eu tive para poder olhar a universidade. Então você e vários outros doutores tiveram que assumir cargos administrativos, né? E aí, claro, tiveram que se afastar um pouco da pesquisa. Correto. Né? E aí, justamente, em algum momento eu queria saber como foi esse seu percurso. Você se tornou pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Você teve algum outro cargo antes desse tipo? Eu fui chefe do departamento, né?
E assim, o que aconteceu? Por coincidência, assim, uma questão foi o time certo, né? Então, assim, quando mudou uma gestão, o professor Celso Kestner foi chefe do DEPOG, depois foi DEPOG é o quê? Departamento de Pós-Graduação. É Certo. porque nós não tínhamos uma diretoria de pós-graduação. A estrutura do DEPOG ficava debaixo do ensino, né? E então o professor Celso participou, que é do nosso departamento. Aí depois teve um professor de Buerivelto, né? Que era do PPGTE, certo? E ele se aposentou, os dois se aposentaram. E naquela época tinha 2 doutores que eram chefe de departamento. Era eu e o professor Hugo, que era da física. Hugo que faleceu? Não. Não, Hugo Schelling. Que ele está aposentado, acho que ele está no Pequeno Príncipe, alguma coisa. Então, assim, naquela então foi a oportunidade que me chamaram por ter doutorado e fazer parte da gestão, né? E aí, então, assim, e aí foi assim, como que aconteceu isso, né? Mas, desculpa, em que ano você começou na pró-reitoria? 98. 98. E assim, a minha trajetória é o seguinte, tá? Quando eu assumi o DEPOG, o Departamento de Informática, estava numa transição onde os técnicos foram extintos e estava começando as tecnologias. Então, na minha gestão ali naquela época, a gente estava implantando. E numa reunião de colegiado foi votado que a gente não ia fazer tecnologia. A gente ia fazer uns técnicos com várias saídas, era uma coisa diferente. Mas aí me levaram lá para o DEPOG e o departamento depois houve uma transição para tecnologia, que é a base do BSI e da engenharia da computação. Que teve tecnologia informática, tecnologia em sistemas para a internet, e depois esses 2 foram extintos, né? Não, eu acho que não aconteceram em paralelo, mudaram de nome. Em 2008, eu acho. Não, acho que em 2007 começou a engenharia de computação e em 2009 começou o bacharelado em sistema de informação. Esses são os nossos cursos de graduação hoje. Essa época aí, né, eu já estava afastado, eu já não estava mais acompanhando a gestão do departamento. Mas assim, se a gente voltasse um pouquinho no histórico, né, na época que a gente estava implantando técnico, coisas desse tipo assim, nós oferecíamos numa determinada oportunidade curso de especialização que os professores não recebiam nada para manutenção dos equipamentos. Então... não. Eram cursos pagos, mas o professor não recebia nada. A verba entrava para manter... Para manter o... E assim, aí uma coisa também interessante, né? É que por uma questão, já que a gente falou... você está falando com uma pessoa que está gostando de falar. Eu sempre fui muito quieto, né? Que eu gosto de falar das oportunidades, né? Então, por exemplo, assim, o que aconteceu? Nós tínhamos escassez de recursos na universidade. Então, o departamento de informática, a sala onde fica a Juliana, certo? Ou a do lado, não lembro se não mudou a configuração, era uma sala de impressoras. Então, todos os professores da universidade e do Cefet tinham até lá para imprimir. E aí, assim, tem uma memória aqui, né, que o Schiffer, o ex-reitor, sempre fala, né, que ele fala, você me deu uma dura quando eu estava terminando o meu doutorado, né, ele foi lá e imprimiu um monte de coisa lá, eu falei, cara, isso não é para fazer isso, né, e ele lembra até hoje, na homenagem lá, ele falou, eu lembro quando eu estava ali na sua sala, sabe, mas por quê? Porque a gente era escassez de recursos. Né? Então a gente tinha 2, 3 impressoras e era compartilhada por todo o Cefet. Né? Então essa é a história. Né? Certo, mas então quer dizer o quê? Você era o pró-reitor de pesquisa ou o DEPOG quando foi criado o doutorado? O doutorado eu era DEPOG. Aí o que aconteceu? Né? Aconteceu assim, então em termos de trajetória, o DEPOG, aí nós tivemos uma eleição, certo? E a gente, naquela época, só tínhamos programa de pós-graduação aqui em Curitiba. Nós tínhamos o CPGI, o PPGTE... Você lembra mais ou menos quando foi o PPGT? 95. O PPGTE. Sim. 95. Tá? Então, e tinha outros em outras cidades? Não tinha ainda. Né? O que aconteceu? Foi em 99, foi aberto a mecânica.
né? E assim, a história da mecânica também é uma coisa da seguinte maneira. A gente fez o seguinte, hoje a gente fala engenharia elétrica, não, engenharia mecânica e de materiais, é o único programa, porque tem uma área de materiais e tem uma área de mecânica. O único programa que tem essa denominação no Brasil é o nosso, né? Por quê? Porque a gente tinha uma escassez, tá, de doutores. E assim, então, se a gente pegar, recentemente teve um evento onde foi 25 anos do PPG, né? A história do PPG, ela começou com 3 grupos: física, química e mecânica, e depois se concentrou na mecânica. Então teve toda uma articulação, que quando o pessoal fala que tinha o café ali, chegava um doutor, era contratado, a gente já fala, opa, deixa eu dar uma olhada no currículo aqui, e fomos fazendo. Então foi uma história assim de formiguinha, né? E naquela época, quando foi mudado, que aí onde foi criada essa estrutura multicamp, porque a estrutura multicamp, ela não veio com a universidade, ela vem antes. E aí o que aconteceu? Foi criada essa estrutura de diretorias, mas e diretoria de pesquisa e pós-graduação foi criada. Eu não fui o primeiro diretor de pesquisa e pós-graduação, né? Eu fiquei aqui em Curitiba, mas era onde tinha programas e foi criada a diretoria. Quem assumiu naquela época foi o professor Beltrão, né? Mas eu, assim, eu não me recordava muito bem, mas esses dias eu estava vendo algumas coisas de portaria, mas eu fui o primeiro pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade. Mas quando foi criada a estrutura multicamp, não era universidade. Né? Então, assim, e aí o que aconteceu, né? Eu me dediquei a isso, certo? Assim, então eu saí do CPGI, certo? E fiquei livre, né? E só que então a gente tinha nós entramos na fase do Reúne, onde nós tivemos... Para 2007, 2008. E aí nós tivemos uma expansão, contratação muito grande. Eu entrei nessa fase. E foi muito difícil isso aí, tá? Porque o que acontece, né? O Reúne teve uma fase que você não tinha contratação, né? Antes do Reúne. Você não tinha uma substituição de docentes. Então tinha uma, assim, de tantas vagas de aposentado, você extinguia as vagas, sabe? Tinha umas regras. Eu lembro que eu fui professor de outros lugares antes, então eu lembro que tinha uma época do Fernando Henrique Cardoso que era 3-1. Pelo menos falavam pra gente que era assim, ó, se aposentar 3, aí vocês podem contratar 1. Sim. Né? E eu já entrei numa coisa que eu não sei se você lembra, isso foi uma coisa assim, a gente tinha um professor substituto aqui, Roberto Wagner, eu acho que agora ele está no IFPR, ou pelo menos ele saiu daqui, ele era professor substituto, ele saiu para ser efetivo no IFPR, aí essa vaga de substituto permitiu contratar um efetivo, que fui eu. Sim. Eu fui o segundo colocado do concurso, o primeiro colocado foi o professor João Fabro. Né? Isso aconteceu. E o Fábio fez mestrado e doutorado aqui, né? Ele era da UniOeste. Sim. E aí você foi o primeiro pró-reitor de pesquisa, né? E uma coisa que você falou é que hoje a gente tem na universidade mais de 80 cursos de pós-graduação estricto sensu, né? Mestrados e doutorados, né? E aí quando fala cursos, por exemplo, o CPGI conta como 2, né? Porque eles têm mestrado e doutorado, a gente no PPGCA conta como 1, porque só tem mestrado. Então a gente tem mais de 80. Isso foi um objetivo da universidade, porque, obviamente, quando era Cefet, não tinha nem muita condição de pensar nisso. Aí virou universidade, mais graduações, muitas vagas de graduação, muitas vagas de engenharia. Reúne. E aí veio essa, não, temos que eu lembro, vou contar a minha parte da história e você complementa. Quando eu entrei aqui em 2008, ainda não tinha o PPGCA, o nosso mestrado profissional em computação aplicada. Então, os professores que entravam, que tinham doutorado e queriam orientar, tinham que tentar achar uma vaguinha lá no CPGI. Só que o CPGI é de engenharia elétrica e informática industrial, avaliado pela engenharia S4 da CAPES, e as pessoas de computação não queriam, em sua grande maioria, ir para lá. Ia ter que mudar, não sei que encaixasse lá em alguma coisa, mas quando eu fiz o doutorado em teoria da computação, lógica para computação, então não fazia sentido, né?
E, assim como o professor Celso Kessner, né, eu acho que a iniciativa, se não me engano, a iniciativa principal da criação do programa de pós-graduação em computação aplicada foi do professor Celso Kessner. Ele disse, não, vamos criar um programa, aproveitar que o governo está querendo criar programas de pós-graduação, vamos criar um programa de computação aqui. Aí a gente pensou, acadêmico ou profissional. Acho que a gente acabou decidindo por profissional porque o acadêmico tinha um na Federal, para quem não sabe, Federal é o UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, e tinha um na PUC. 2 programas muito bons, muito bem avaliados, para que mais um acadêmico aqui na cidade de Curitiba. E tinha essa possibilidade profissional, a gente achou o profissional casava bem com a ideia de universidade tecnológica, juntamos um grupo de professores, cada um propôs uma disciplina, linhas de pesquisa, etc. Mandamos e foi aceito. Então, beleza, criamos lá em 2011. Esse foi o meu lado. Você estava na época como pró-reitor? Estava. Certo. Na verdade, isso aí teve toda uma articulação. Né? Você fazia parte do corpo docente no começo? Isso eu não lembro. Fazia. Então... Também. Na verdade, assim, eu fazia, mas pelo nome, assim, na verdade, assim, o que ocorreu, né? Assim, então, quando a gente percebe esse histórico, né, a gente percebe umas oportunidades e a gente acaba, assim... quando a gente se dedica, algumas perdas a gente sente muito, né? Então, por exemplo, quando você pega na época do Reúne, você contratava um professor lá no interior, esse professor no interior chegava, conseguia um projeto universal, um mês depois ele fazia concurso, por exemplo, na universidade onde ele terminou e voltava. Certo? Então, isso não está escrito, mas era como a gente pensava, né? Que a gente tinha que se articular. E como a gente começou a ter uma tradição em abertura de programa de pós-graduação, nós percebemos o seguinte, que o nosso corpo docente era jovem. Mas as APCNs, né, os documentos diários, valorizavam onde você não tem mestrado, você considerava iniciação científica. Então, nós expandimos a base, então, bolsa de iniciação científica, para dar essa consistência na formação e focamos em áreas estratégicas da CAPES. Então, o que acontece? Por exemplo, a área estratégica, engenharias, né? Era uma área estratégica da CAPES, então teve uma expansão muito forte. Né? Aí, o que aconteceu? Mas nós tínhamos um problema aqui em Curitiba, que é essa do CPGI, porque o CPGI, ele pegava a parte... ele tinha uma parte de microeletrônica, tinha aquela parte de fotônica, tinha de redes de computadores. Então, o que acontecia? Quando você tinha os indicadores, você ia para lá. E a computação também era uma computação aplicada que é um pouquinho diferente do perfil de vocês que chegaram agora. Então, engenharia de software, se a gente pegar... Quem que era de engenharia de software? Era o Douglas Zenot, era o Paulo César, né? Que tem um perfil mais aplicado. E vocês chegaram aqui, certo? Mais assim, vamos colocar numa linha mais teórica, né? Ou pode ser teórica, né? Mas eles... Então, o que aconteceu? A gente tinha esse gargalo, né? Que a gente não conseguia, por exemplo, o CPGI não tinha eletrônica de potência, certo? Mas nós temos um departamento de eletrônica de eletrônica potência, eletrotécnica. Então, o que aconteceu? Se você perceber, né? A gente abriu 3 mestrados profissionais naquela época. Foi o computação aplicada, engenharia biomédica e sistema de energia. Porque foi a estratégia que a gente chegou, certo? De sensibilizar o pessoal, de falar assim, olha, a CAPES quer mestrado profissional. E ela delega para a gente esse perfil de mestrado profissional. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Vou fazer o seguinte, nós não temos condições de abrir, por você falou, tem computação na PUC, tinha computação, tinha o CPGI, era na mesma área, se você vai mandar na mesma área um programa, né, é difícil. Então, o que aconteceu? Então, a nossa estratégia foi abrir os mestrados profissionais. Aí quem acompanhou aquilo ali na época, eu falava assim, consolidou o mestrado profissional, a gente, se quer abrir o acadêmico, a gente vai batalhar. Por quê? Porque é o que a gente, se vocês quiserem, a gente vai fazer isso. Então teve toda uma estratégia. Então quando você viu o professor Celso, você estava vendo porque ele era a introdução nossa. Mas lá em cima
teve toda essa concepção. Tanto é que depois, logo, o Celso, acho que ele nem foi coordenador. Ele foi coordenador por pouco tempo, mas logo depois foi o Fabro, talvez. E para onde que o Celso foi? O Celso foi diretor de programa na época que eu era pró-reitor. Sim, tá? sim. Porque foi toda uma estratégia que foi montada. Tá? Então, assim, hoje, assim, né? E o que aconteceu? Houve assim, um momento, eu acredito, não tenho muita certeza, mas assim, pela minha memória, muitas pessoas que foram bolsistas da produtividade naquela época, eles não eram bolsistas quando a gente submeteu. Você falou no caso da Annelise, falou assim, eu acho que foi assim, a gente mandou a proposta, essas pessoas passaram a ser bolsistas de produtividade. Então, quem olha na história fala, por que tinha tantos bolsistas de produtividade e não abriu o mestrado acadêmico? Porque coincidiu da gente ter a iniciativa, tá? Assim, a visão que a gente tinha, era mais valia a pena você ter um programa do que não ter. Não, e tem também uma coisa, eu acho que na época as regras de Engenharias 4 permitiam que uma professora como a Annelise, uma professora como a Miriam Delgado estivesse como permanente nos dois programas. E hoje parece, a gente sente, pelo menos do lado do PPGCA, que isso não é bem visto, tanto é que às vezes a gente já perdeu vários professores até que não eram do CPGI, passaram a ser professores do PPGCA, depois de algum momento, com produção, com bolsa de produtividade, foram somente do CPGI. Né? Mas isso provavelmente é alguma coisa assim relacionada com a CAPES. Eu vou ser um pouquinho mais provocador. Na verdade é o seguinte, quando eu falo que eu me libertei do CPGI, eu falo da seguinte maneira, tem muitas coisas que estão escritas diferente, e quando a gente conversa com os coordenadores de áreas, a coisa não é bem assim, certo? Mas a pessoa tem essa interpretação. Tá? Então, assim, eu falo para você assim, se a gente chegar, por exemplo, quando nós tivemos aí recentemente o Avelino, né? O professor Avelino da PUC, que é coordenador da área de computação. Quando você pergunta as coisas para ele, você vê que muitas coisas não eram daquela forma como foi passado para a gente, como foi interpretado, tá? Então, a gente tem que conversar com as pessoas, né, e ter esse entendimento, né? Então, assim, eu particularmente, eu acho que se a gente pegar o documento de Engenharias 4, tá, e olhar a interpretação dele, e olhar a interpretação da computação, tá, eu vejo que não é tão exato como se vendem, tá? Mas hoje não é um problema meu, já foi. Não sei. Quem que é? É a professora Michele. Lembrei quem que é a professora pró-reitora. Sobre essa questão aí do documento de área, etc. Realmente eu nunca parei para ver o de Engenharias 4. Eu sei que na computação isso é bem aberto, não tem nenhum problema. Inclusive, até a gente tem, de certa forma, sorte que o Avelino é um cara super aberto. Eu tenho o WhatsApp aqui do Avelino, né? Acho que foi um ano atrás eu fiz uma pergunta, a gente estava lá numa comissão. Isso aqui é um problema para vocês aí? Não é problema, beleza. Ele só disse o seguinte, se mandar o WhatsApp eu não responder, me manda um oi de novo, porque senão cai assim na... Então, mas é bem assim, mas assim, aí já não está na área de engenharias. Aí está na área de Engenharias 4, não, de computação, está na área de Engenharias 4. Então, assim, quando a gente olha, né, existe, assim, eu não vou olhar, porque, assim, o objetivo é agregar, não é ficar dividindo, né? Mas, assim, se a gente olhar no pé da letra, tem barreiras, por exemplo, que você não considera isso, considera aquilo. Na área o que acontece? Na computação, por tradição, valorizava artigos em análise de congresso, conferência. Na elétrica, não. Então, assim, daria para... Você sabe, se fosse interesse, daria para olhar. Mas, assim, só que vamos supor o seguinte, você tem um time como o CPGI, certo? Ele teve uma estratégia para chegar a 7, é o primeiro 7 da universidade. Então ele traçou aquela estratégia e foi bem sucedida. Então é melhor que você tenha um programa 7 do que você ficar criando todo um cenário de competição e não ter o 7 para a universidade. Você me lembrou bem a questão do Qualis também, né? O Qualis era bem diferente também. Sim. Além dessa questão de conferência, que a computação valoriza a conferência e Engenharias 4 não, tinha também o Qualis, mesmo as mesmas revistas, às vezes, tinham sei lá, é que na época não era
era ABC, era uma coisa assim. Já foi ABC, depois passou para 4. Era A na engenharia 4, B na computação, ou vice-versa. Então, é difícil. Mas, enfim, só para falar um pouco sobre o nosso mestrado, né? O fato é que, por mais que a gente não esteja ainda no estágio do CPGI, né? Se a gente tem alunos aqui que vêm, fazem um ótimo mestrado, conseguem ótimas publicações, saem para fazer doutorado, não conseguem fazer doutorado com a gente, porque a gente não tem, até hoje na UTFPR não tem um doutorado em computação mesmo, né? Vai ter que, quem quiser fazer, tem que fazer com, como é que é, federal, acho que Cornélio Procópio tem uma parceria com a Federal de orientação, né? Mas o doutorado é o da Federal, né? Tem também, acho, aqui no Paraná a gente tem doutorado na Federal, tem doutorado na PUC, tem doutorado acho que em Maringá e Londrina, ou será que é só em Maringá? Eu acho que é só em Maringá. Maringá, eu acho que é só Maringá. E só para ter uma ideia, né? O mestrado, assim, olha o histórico das coisas, né? Maringá, e até, assim, de vez em quando eu vejo a professora Aitana, né? A Aitana... Entrevistamos a Aitana no Emílias Podcast. Então, a Aitana, na verdade, é daquela... A Aitana me mandou muitos alunos. Eu tenho vários alunos que foram mandados para a Aitana, pela Aitana aqui, porque não tinha o... não tinha, né? Não tinha, na verdade, assim, e não era fácil abrir mestrado na área de computação, certo? Porque também não tinha muita gente da área de computação, certo? Então, quando você citou a Miriam, ela é engenheira eletricista, o Ricardo é engenheiro eletricista. Então, assim, quando tentava encaixar, o corpo docente já não era formado, não tinha graduação em computação, no meu caso também, né? Então, assim, o que aconteceu? A Maringá mandou várias vezes uma proposta de mestrado, não era aprovado, né? E a gente, num determinado momento, a gente tentou fazer um convênio com eles para nuclear, né? Só que naquela época, quando eu fui para lá, né? Foi eu, o professor Heitor, né? Que é da eletrônica. Heitor Lopes. Heitor Lopes, para a gente ver se a gente conseguia fazer. Eu tinha uma questão de nucleação de programas para tentar nuclear. Só que naquela época, quando a gente foi, também foi a Federal. E eles preferiram fazer com a Federal. Mas tem todo um histórico aí, certo? E eu nem, para falar a verdade, eu nem sabia que eles tinham um doutorado. Não, eu acho que é recente esse doutorado deles em computação. Tanto é que você chegou a conhecer o professor Igor Steinmacher? Ele era lá de Campo Mourão. Eu acho que eu conheci, sim. É que ele é um pesquisador muito produtivo, ele saiu para fazer doutorado... Não, ele fez aquele doutorado em... Não sei se você estava na época dessa negociação. Eles fizeram um doutorado com o IME-USP. Os professores do IME-USP iam para Campo Mourão, davam as aulas lá, voltavam, eles passavam um ano em São Paulo, voltavam, então ele terminou o doutorado, né? E aí depois a esposa dele, a Ana Paula Chaves, foi fazer o doutorado também, só que aí já nos Estados Unidos, com um professor da USP que dá aula lá, ex-professor da USP, né, que dá aula lá nos Estados Unidos, lá em Flagstaff. Aí ele acabou sendo contratado pela universidade lá, né? Então hoje ele está lá, mas ele está como colaborador nesse doutorado de Maringá. Tá. Por isso que eu... Então, assim, tudo isso daí, né, não aparece, mas a gente estava por trás de quase tudo isso daí, certo? Então, assim, por exemplo, esse doutorado foi uma ponta com a USP, mas ele começou com o mestrado com apoio da Fundação Araucária. Então, assim, tudo isso daí está relacionado, então aquele grupo, eu acredito até, eu não sei se o Paulo Garcês, que hoje que o Pigato veio para o departamento, em troca foi dado uma vaga para eletrônica. O Paulo veio de Campo Mourão e fez doutorado lá, né? E por coincidência o Paulo que apresentou a minha atual esposa. Então, assim, tá tudo relacionado, sabe? Assim, então assim, isso estava tudo debaixo da pró-reitoria, mas é uma parte invisível, certo? Então, por exemplo, recentemente teve o mestrado em, não sei se é engenharia têxtil em Apucarana, né? E como que aconteceu isso daí num determinado momento? Começou comigo, mas terminou com o Fábio, né? Então teve um Dinter com Portugal para a qualificação desse pessoal. Então estava tudo
dentro, né? Então, assim, isso daí não está escrito em lugar nenhum e não está de uma maneira orgânica também. Mas foi tudo um trabalho aí que foi feito, assim. E, assim, outra coisa importante, tá? Isso não era um trabalho de pró-reitoria. Na verdade, era integrado pró-reitoria com diretoria de campus. Isso que eu acho que é a coisa que foi... Isso aí poderia ser documentado, que sei lá, num mestrado do PPGT, quem sabe, né? Alguém, fica a ideia aí para o pessoal. Então, Adolfo, isso daí é uma coisa que eu falo para você o seguinte, né? Então, assim, ó, então, assim, quando você está na pró-reitoria, é igual uma linguagem de programação. Quanto mais você sobe de nível, a abstração aumenta e você não enxerga embaixo. Então, quando a gente estava na pró-reitoria, a gente via tudo de cima, a gente não conseguia enxergar as coisas aqui embaixo, né? E hoje, como eu estou aqui embaixo, né, eu consigo ver, certo? Então, assim, um exemplo, né? Vamos pegar, eu tenho um aluno meu que está fazendo a disciplina do Celso, do Luiz Celso. Ele está usando os dados do Enem, né? E aí você olha o seguinte, por que ele não está usando os dados da universidade? De vestibular, de questão de evasão, coisa desse tipo. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que, de alguma maneira, ter portas aí, né, canais, para abertura dessas informações, porque, assim, valeria a pena fazer isso. Né? Porque você está estudando a própria universidade. E na época que eu era pró-reitor também, tem vários trabalhos na implantação de tecnologia. Se você pesquisar lá nos periódicos, tem vários trabalhos, mas eles eram totalmente desvinculados da gestão da universidade. Aí é uma falha que a gente não consegue. Eu te faço uma pergunta, já que você está aí nesse momento aí de reflexão, que é por que é importante, vamos dizer que tem alguém aqui assistindo que... agora mesmo, você chegou lá, eu estava conversando com um aluno nosso de sistema de informação, e ele está pensando em fazer mestrado, né? E por que razão, hoje em dia, nesse mundo com tanto conhecimento em tanto lugar, você entra na internet e você lê livros, baixa livros online, etc. Por que fazer um mestrado? Por que fazer um doutorado? Olha, eu falo para você da seguinte maneira, né? Eu vejo, assim, eu vou pegar o meu caso, certo? Como eu falei no início, eu nunca pensei em sair da minha cidade, né? De repente, eu fui para Santa Catarina, de repente, eu fui para França, certo? E tem uma coisa que eu assim, sem menosprezar ninguém, alguma coisa assim, né? Mas assim, eu percebo que na área da computação, é o que a gente chama do computeiro, que se ele consegue resolver o problema, ele fez o máximo, né? E por outro lado, se ele não consegue, é impossível. Né? Então, o mestrado, o doutorado, ele tem esse viés de fazer com que o aluno, né, o profissional, tenha método científico. Tá? Que na indústria ele não tem, quando ele está empregado, ele não consegue fazer isso, ele tem que resolver um problema. Né? Então, assim, eu acho que aí que está a questão, é de você saber pesquisar, você ter tempo para você, você aproveitar a oportunidade de estar convivendo com o mestre, com o doutor, que você vai chegar, você mostra para ele que existe, né, a análise crítica, que tem avaliação pelos pares, sabe que as coisas estão acontecendo, né? E não simplesmente, né, um solucionador de problema, né? Tem uma pessoa aqui, eu acho que valeria a pena também registrar, né? Não sei como que está o nosso tempo. Não, aqui. até 8, 6h30 tá tranquilo. Porque se você deixar que eu fico falando, né? Né? E assim, então tem uma pessoa que, assim, foi uma pessoa que eu não esperava, né? Assim, que é o Lívio Amaral. O Lívio Amaral, ele foi diretor de avaliação da CAPES, né? E eu estava num evento, eu não lembro se era em Ponta Grossa, mas era no interior, e estava tendo uma reunião do Conselho Paranaense. Naquela época eu acredito que eu já não era mais o pró-reitor. Mas eu, assim, como eu tinha sido, muitas vezes eu ocupava, porque eu conhecia as pessoas, né? E foi aqui no Hotel Rockefeller, estava tendo um evento, eu cheguei ali e falei assim, Lívio, né? Professor Lívio, vamos aproveitar a oportunidade, eu gostaria de que o senhor fosse até a universidade para conhecer e tal. Ele olhou para mim e falou assim, eu não estou preparado para
visitar a instituição que vocês acabaram com as coisas que eu mais gostava. Eu não entendi nada, né? Eu falei, pô, né? E ele tinha aquela entonação, né? Aí eu falei, professor, eu não estou conseguindo entender. Ele falou assim, né? Nakamura, eu sou de Curitiba, tá? E eu tinha o sonho de fazer ensino técnico. E eu briguei com meu pai, tive que fazer o técnico à noite, porque meu pai não queria que eu fizesse, né? E quando acabou o ensino técnico no Cefet, para mim foi uma coisa assim que eu senti muito, né? Então, assim, essas coisas elas foram se conectando, né? E assim, depois, né? Aí eu perdi um pouquinho o contexto, por que eu entrei no livro aqui, por que eu entrei no livro aqui? Por que fazer mestrado? Então, Por que fazer doutorado? então assim, aí o livro ele começou a mostrar assim, essa questão de tecnologia, questão de coisas assim. Então eu vejo assim as oportunidades, né, de você ter a possibilidade de trabalhar com o doutor, se você ler, você trabalhar e ter contato com outras instituições, participar de congresso, sabe assim? Então, hoje em dia, eu sou assim, eu sou presencial. Não sei se você percebeu que eu sou presencial. Eu aprendo muito conversando com as pessoas, coisas desse tipo. E só que nós temos que ver direitinho como fazer isso, porque hoje a gente está formando também mestres que muitas vezes eles defendem a dissertação, mas eles não assistem nenhuma defesa. Uhum. Eu não participo de nenhum evento, né? Então a gente tem que fazer isso. Mas eu olho desse sentido. Eu acho assim, a questão científica, né? É assim, você não está ali resolvendo um problema. Você está o quê? Você está aprendendo a conhecer um problema e pegar e generalizar um problema e fazer o quê? Você aplicar no estudo de caso, né? Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo. Tá? Essa questão do método científico, aprender a usar o método científico, aprender a ler a literatura científica, aprender a valorizar as definições. Eu estava escutando um podcast, é um podcast muito famoso pelo menos entre os fãs de IA. Hoje a gente está gravando em 30 de março de 2026, e IA é a coisa da moda, né? Inteligência artificial. Eu gosto de colocar entre aspas, né? Porque ninguém sabe direito o que é inteligência artificial, mas mal inteligência a gente sabe. Mas enfim, tinha uma pessoa lá falando, não sei o que, ela fala assim, não, porque tem a ideia lá dos papagaios estocásticos, blá, blá, blá. Aí ela falou, assim, a ideia você já ouviu falar do termo papagaios estocásticos? Não ouvi. Mas é uma ideia que foi publicada num artigo criticando um pouco a questão dos grandes modelos de linguagem. O importante é um artigo científico, tem uma definição bem clara. Aí nesse podcast a pessoa fala assim, não sei o que, a ideia dos papagaios estocásticos está errada. Ele ainda fala assim, completamente errada. E aí eu fui escutar. Ele começou... não, aí foi legal que o entrevistador, que é bem mais jornalista do que eu, talvez eu tivesse deixado passar, ele perguntou, explica pra gente, explica pro público o que é um papagaio estocástico. Aí ele explicou. E ele disse, tem duas definições. Aí eu ouvi, e eu li o artigo faz muito tempo, achei estranho. Aí disse, não, vou lá ler o artigo. Fui lá ler o artigo, vídeos da pessoa principal que escreveu... O cara descreveu outra coisa. Né? Quer dizer, ele não sabia a definição científica de papagaio estocástico, que, para quem estiver assistindo, a ideia de papagaio estocástico é que todos esses LLMs da moda aí, ChatGPT, Gemini, não sei, eles recebem como parte do seu treinamento um monte de texto, né? Principalmente texto. Vamos excluir a parte de imagem. Os chatbots, você escreve um texto, ele te manda um texto de volta e para o treinamento deles eles recebem texto. Só que eles recebem um texto e, assim, se eu falar aqui para você uma frase e outra pessoa falar a mesma frase para você, você sabe que depende da entonação, depende do contexto da frase, o significado daquela mesma frase, daquele mesmo texto pode ser completamente diferente. Correto. E da mesma forma, quando o LLM recebe um texto, ele não recebe o significado do texto. Então, a ideia de papagaio estocástico é que os LLMs eles são como papagaios, no sentido de eles repetem o que eles receberam baseado no prompt, sem ter noção do significado.
né? E esse rapaz aí que estava falando no podcast não deu essa definição de que a ideia... Ele pode até achar errado realmente a ideia, ele pode discordar da ideia, mas na hora de descrever, ele não descreveu a definição. Eu acho que quando uma pessoa vai fazer um mestrado aqui com a gente, mesmo o nosso mestrado profissional em computação aplicada é um mestrado mesmo, né? Não, às vezes o pessoal pensa, não, é como um mestrado acadêmico, só com foco mais profissional. Você tem que dar a definição das coisas, você tem que dizer de onde veio essa definição. E é importante que essa definição esteja lá, né? Porque também outra coisa que está acontecendo muito é a pessoa citar alguma coisa porque pegou do LLM e naquela coisa não tem nada, ou nem existe aquela coisa que ele está citando. Sim, Então, assim, o que acontece? Eu percebo isso, certo? Assim, que acontece, né? Eu sou professor de computação 1, né? Então... Somos dois lá no campus Ecoville, que não existia quando eu entrei aqui. Correto. Então, assim, e o que acontece, né? A gente vai se adaptando, certo? Então, por exemplo, assim, há uns 2 anos atrás, eu desenvolvi um sistema que ele tá assim, coisa assim, por hobby, né? Alguma coisa assim, usando inteligência artificial. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tive uma visão do que era computação 1, né? Eu desenvolvi em Python. Hoje os alunos já sabem que existe, já sabem que pode perguntar. Então, agora, a dificuldade que às vezes eu imagino é que quando começar a cultura de quem nunca viu nada. Não, mas eu acho que, não sei se acontece com você em computação, mas aconteceu comigo em computação, de eu passar um exercício, tem todo o material lá, teve a aula, e o aluno vai lá e me entrega. Aí eu vou fazer uma arguição. O que faz essa linha aqui? A pessoa não tem ideia, porque foi só o ChatGPT que me mandou para ele e ele não sabe. Então, você abriu possibilidade, tá, de eu falar um pouquinho sobre o ensino de computação 1. Sim. Então, o que aconteceu, né? Eu comecei a programar em Assembly, em linguagem de máquina, né? No 86. Então, assim, eu tenho uma visão muito, assim, do que dá para fazer lá embaixo, né? Então, computação 1, eu reestruturei a disciplina, porque ela, embora o conteúdo, não mudei o conteúdo, mas eu reestruturei a disciplina. Reestruturar a disciplina é o seguinte, então, por exemplo, meus alunos hoje, eles não usam print, até agora, né, nós estamos na 3ª semana, eles não viram printf, não viram scanf. O que eles estão executando? Eles estão executando na nuvem, usando o online de EBD, eles estão executando e olhando na memória variável. Uhum. Sabe? Por quê? Porque eu não consegui, quando você chega na primeira aula, na segunda aula, você dá bibliotecas, dá o printf, e você também começa com os tipos e variáveis, são muitos conceitos no momento que o aluno chegou na faculdade. Então eu não conseguia enxergar, tá? O que ele não sabia. Então eu reestruturei. Então eu defino o tipo, a variável, ele olha, aí ele faz a atribuição e olha lá. E aí o que acontece? Agora, essa semana que eu vou começar com o scanf, porque ele faz a atribuição A igual a 5. E agora ele vai fazer o scanf e vai olhar. Porque aí eu sei que o problema não está na definição do tipo, e ele sabe o que é. Então, assim, eu reestruturei e mudei mais uma outra coisa, já que você é de computação. Assim, e todos os livros, e eu comecei a estudar computação 1, eu sou professor de computação há 30 anos, né? Eu comecei a perceber que logo de cara você começa com estrutura condicional, né? Aí você olha e fala assim, pô, mas por que estrutura condicional? A repetição não parece mais lógico que você vai repetir? Né? E outra, né? Eu não sou professor do curso de computação e sistema de informação. Eu sou professor de civil e de ambiental, né? Então, o que aconteceu? Fazer um aluno, por exemplo, daqui 1 semana, 2 semanas, fazer um loop e mostrar uma tabela 1, raiz quadrada, tal, para ele visualmente, é muito importante. Então, o condicional está depois de estrutura de repetição. Mas isso foram 20 anos de... Mas faz sentido. 20 anos de experiência, sabe? Assim, e conversando, tá? Então, por exemplo, assim, embora... E aí vou voltar um pouquinho na pró-reitoria. Eu sempre ouvi muito.
sabe assim? Então, algumas coisas que eu estou falando aqui foi, às vezes, chegando cedo, conversando com o Bogdan, que ele falava, não sei o que, eu já fui professor, não sei o que, ele falava alguma coisa, eu ficava aquilo na minha cabeça e comecei a pensar como fazer, e fui fazendo, tá? Então, assim... Mas aí você vê, né? Aí nós, como os professores, a gente deveria estar pesquisando mais a pesquisa, lendo mais a pesquisa sobre ensino de programação. Sim. Então, mas eu pensei num determinado momento em colocar isso no papel, sabe? Porque é uma forma diferente. Porque se você olha todos os livros, né, tanto nacionais, que são traduções, né, como nos livros internacionais, ele tem a mesma estrutura. Uhum. Se você olhar, e não é só de C, pode ser de Python, né? E parece que, pô, estrutura de repetição, você chegar lá e montar. Por que que você. Ele nem sabe fazer. E isso acontece. Por exemplo, o seguinte, ó, você acontece. Eu já dei vetores, eu já dei string. Por que que você tem que dar. Chegar lá e falar em. E você fala tipos, aí quando ele aprende o tipo, você fala em vetores? Não é a mesma coisa? E ele está vendo na memória lá como que... Então, assim, mas vale a pena a gente fazer oficinas. Eu fugi um pouquinho do assunto Não, ali, não. mas assim, que assim, hoje, né? Aí você falou na homenagem, eu me senti diferente depois da homenagem. Sabe, assim, a gente está acostumado com a Academia Brasileira de Letras, que fala imortal. Eu me senti que eu cheguei no topo da minha carreira. Então, assim, isso daí te dá assim, uma coisa diferente, Adolfo. Sabe, assim, você chegar lá e falar assim, pô, o seu trabalho foi reconhecido dentro da sua instituição. Sabe, então, entre aspas, eu me tornei um imortal, né? Isso aí é uma coisa, assim, que mexeu comigo, sabe, assim, porque todo mundo me vê sempre, assim, como muito engenheirão, assim, né? E o Universitário me transformou, sabe? Então, Muito bom. é, Então, para terminar, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se tem alguma coisa que a gente não abordou. olha, Adolfo, assim, a mensagem que eu tenho passado para as pessoas, né, é que assim, e eu vejo cada vez, e aí eu não estou falando em termos de crítica, alguma coisa assim, né, eu falo que a gente tem que repensar algumas coisas, né, então assim, eu acho que o fator humano é muito importante, né, essa questão da gente poder interagir, de ter ambientes que a gente possa interagir, por exemplo, é o seguinte, ó, eu comecei no mestrado em 85, por exemplo, o professor Celso. O professor Celso fez mestrado em inteligência artificial, que é, na verdade, sistemas especialista, em 87. Sabe? Então, assim, nós temos aí um capital, e ele está aposentado, mas ele viria aqui tranquilamente. E com ele. Ele está em Curitiba, porque ele está aqui em Portugal. Não, ele tá. Assim, ó, e aí acontece, né? Ninguém percebe isso. Mas eu tenho um contato com todas essas pessoas. Assim, o Celso, 6 meses atrás, eu estive na casa dele, certo? Assim, então, tipo assim, eu tenho um contato com as pessoas porque eu preservo isso, assim, né? Então, assim, como você falou assim, né? A mensagem, eu acredito, assim, a gente tem que ter espaço como esse, né? De a gente poder estar dialogando, pode ser que teria outra pessoa aqui, outra pessoa assim, sem esse formato engessado, onde a pessoa chega lá, fala, normalmente começa atrasado, na hora de pergunta fala já terminou o tempo, né? E de a gente poder discutir as coisas, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, assim, e eu procuro as pessoas, tá? Eu não tenho nenhum receio de chegar, você sair daqui do universitário um dia, eu chegar e falar, ô Adolfo, vamos conversar? Então, assim, eu tive uma experiência muito legal, assim, agora. Eu tenho um professor de Dois Vizinhos que está na Superintendência de Agricultura e Pecuária aqui do Paraná. Eu olhei lá no Instagram, fiz uma visita para ele, ele trabalha no desenvolvimento regional, e aí ele falou assim, ó, eu sou da área agrícola, eu não conheço nada de pecuária, você tem um pouco de experiência, para quem não sabe, eu tenho meu hobby de cavalos aí, né? Aí ele falou, você pode me mostrar esse mundo de cavalo? Sábado, peguei, passei na casa dele 8h30,
devolvi 10 horas. Sabe assim? Então, o que falta, eu acho que essa questão de a gente começar a conversar, de interagir, trocar as informações, eu acho que isso daí é uma coisa que a universidade, eu acho assim, não é só a nossa universidade, mas o sistema de ciência e tecnologia, ele deixa um pouco assim, está deixando de existir esse espaço. E vou te aproveitar mais uma oportunidade. Deixa eu falar, assim, ó, por exemplo, eu ouvia falar do Avelino, né, assim, no programa, mas eu nunca tive curiosidade, tá, de olhar o currículo do Avelino, certo? E aí, quando o professor Daniel falou, na Câmara, você pode ir comigo lá buscar o Avelino, eu perguntei, qual que é a área dele mesmo na área de computação? Aí eu vi que a área dele sobrepõe a minha. Ele é mais novo do que eu, o Avelino. Mas, então, se você se recordar, naquele evento que a gente fez sobre bolsista produtividade, você lembra? Uhum. E você lembra que eu citei um caso de um pesquisador que lia os artigos, não sei se você lembra disso, não sei se foi gravado, que ele lia o artigo, primeiro ele olhava os nomes, depois ele olhava a instituição, depois ele... Foi o primeiro exemplo que eu falei de como as pessoas enxergavam. Sabe de quem que eu estava falando? Do orientador do Avelino, na Inglaterra. Então, assim, é uma história que, assim, quem olha para mim assim fala assim, pô, mas o Nakamura chegou aqui, virou não sei o que e tal. E hoje eu agradeço, tá? Porque antigamente eu achava que eu cheguei num posto de pró-reitor muito cedo. E hoje eu percebo que eu estou aproveitando aquelas oportunidades que eu podia ter tido. Legal. E você falou que essa questão do cavalo, eu já vi no Instagram, eu acho, sua filha com cavalo, mas você tem cavalos, é isso? Eu tenho cavalo. Eu não sabia. Não, assim, aproveitando, né? É que assim, ó, assim, na homenagem eu até falei, né? Assim, meu avô era charreteiro, tá? E assim, na minha cidade tinha muita agricultura, porque bovina, e também tinha um pessoal que criava cavalo. Até eu tive a oportunidade no mês passado de conhecer uma propriedade lá, que antigamente eu nem entrava, não tinha nem possibilidade de entrar. E assim, aí quando minha filha começou a praticar, e eu acabei me metendo nisso, né? E você sabe que, cara, ciência é um negócio legal, Adolfo. Quando você chega assim, ó, vamos pegar assim, eu tenho duas filhas, né? E eu não percebia, né, a genética que tem a mulher. Mas aí que aconteceu? Quando a minha filha parou, minha filha hoje está fazendo faculdade, não daria mais para fazer mesmo. O que aconteceu? Eu resolvi entrar nessa parte de criação de cavalo. Então, de comprar sêmen, de ter que contratar veterinário para fazer inseminação, tem uma ciência por trás disso, Dom. Sabe? E tem IA por trás disso, tem, sabe? Então, assim, e a gente, e aí que tá, quando você falou a questão de fazer mestrado, doutorado, a gente só faz isso porque a gente tem método científico. Porque se a gente não tivesse método científico, a gente não ia fazer. Então, por exemplo, o seguinte, o pessoal fala assim, Nakamura, você teve sorte, né? Eu tive sorte porque quem queria cavalo, vai falar que é melhor você ter éguas do que ter machos, né? Então, assim, eu tive sorte nisso daí, isso aí não tem jeito. Mas, por outro lado, o acompanhamento que eu fiz, que eu fazia, de acompanhar veterinário, de olhar, coisa, fez com que eu tivesse uma taxa de sucesso de 80%, 90%, quando o normal é 40%. Mas por quê? Porque você se dedica e você tem método científico para fazer as coisas, né? Então já é uma... Muito bom. Daria para a gente conversar por várias horas ainda, mas infelizmente a reserva aqui do estúdio termina, eu também tenho aula, então só queria finalmente parabenizar mais uma vez por esse prêmio de mérito universitário, agradecer você por tudo que você fez pela universidade, pela gente, pelo PPGCA, pelo DAINF, e dizer que esse foi mais um episódio da Rede Emílias Podcast para todo mundo que por acaso estiver escutando até agora. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão.
Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcasts é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.